Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se por aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito, como sempre, sobre Flamengo por aqui, né? E eu acho importante a gente passar um panorama sobre a situação envolvendo o Lucas Beltrán, né? Porque o Flamengo avançou um pouquinho, ligeiramente aí, para deixar o jogador mais próximo do rubro-negro, que é o acerto com a Fiorentina. E para a Fiorentina é um negócio da China, o que o Flamengo se propõe a pagar, né? 15 milhões de euros, lembrando sempre que esse jogador foi contratado ao River Plate por 12 milhões de euros. Então é uma situação favorável à Fiorentina, até por isso não tem por que negar, recusar a proposta do Flamengo. Acho até que o Beltrán custou pouco à Fiorentina diante do desempenho que ele teve, fantástico em 2023, com a camisa dos Milionários de Buenos Aires, né? Agora, falta, e não é pouca coisa, o ok do jogador. Por isso que no título eu falo que o Flamengo avançou um pouco para ter o Lucas Beltrán, por conta do acerto com a equipe da cidade de Florença, na Itália, né? O Beltrán encasquetou, ele tem contrato até 2028 com a equipe Viola, e ele encasquetou que ele quer ficar no futebol europeu, né? Não sei se essa é uma boa estratégia de direcionamento de carreira para o jogador, mas é uma opção dele. Ele pode ser, de repente, até emprestado, até porque a Fiorentina contratou um novo centroavante na semana passada, né? O Edin Dzeko, um veterano de 39 anos de idade, que já passou pela Roma, pela Inter, é um jogador de muita bagagem e que mais ou menos vai fazer ali com que o Beltrán perca espaço à frente do comando do ataque da Fiorentina. Ele vai perder ainda mais espaço, né? Então, eu acho que a solução, se ele não topar jogar no Flamengo, é ser emprestado a uma equipe de menor investimento no futebol europeu, talvez no próprio futebol italiano. Lembrando sempre a você que esse vídeo tem um oferecimento da BandBet. E a BandBet aparece para você com as melhores oportunidades do mercado para o grande jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro nessa quinta-feira, às 9h30 da noite. Você vai fazer o seguinte, você vai apontar a sua câmera para o QR Code que aparece na tela e vai acessar a capa do site da BandBet. E lá você vai clicar no botão Copa do Brasil, tá tudo na capa do site já, e haverá combinadas ali para essa partida do Flamengo contra o Galo, com odds turbinadas, inclusive, né? Ou seja, você vai ter uma combinada ali que vai lhe pagar muito mais do que você receberia na concorrência, né? Na média ali da concorrência. E tá, inclusive, isso no site. Tem lá no site isso, valor turbinado versus o valor da média do mercado para esse jogo. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando a discussão aqui em torno do Lucas Beltrán, eu acho que seria uma senhora contratação do Flamengo. E provavelmente o Flamengo já deve ter um plano B, eu não sei de quem se trata, honestamente, caso não acerte com o Lucas Beltrán. O Flamengo vai precisar contratar um atacante. Fato. Por quê? Porque o Bruno Henrique provavelmente vai sair de cena, né? Então precisa ali ter uma opção, né? O Flamengo traz o Samaulino, jogador que inclusive já consta do BID, né? O boletim informativo diário da CBF, que vai jogar como ponto esquerda nesse time do Flamengo, né? Diante do sistema de jogo do Felipe Luiz, com 2 volantes à frente dos zagueiros, ele vai atuar ali numa linha de 3, atrás do centroavante, pelo lado esquerdo. Ele até fala isso na entrevista que dá ao João Guilherme, da Flá TV, que é um jogador de mano a mano, né? Que essa é a grande característica dele. O natural é o Samaulino cortar para dentro, afinal de contas ele é destro, mas ele tem muita facilidade também de chegar à linha de fundo com o pé fraco, entre aspas, que é o pé esquerdo, tá? Então, assim, essa questão me parece resolvida, né? Diante até da incapacidade técnica de Everton Cebolinha e Michael, que são os dois caras ali que atuam nessa posição. Michael provavelmente indo embora aí, já não vem tendo chance, tá lesionado também e tal, pelo menos é o que afirma oficialmente o Flamengo. Então, um jogador que não será aproveitado mais pelo técnico Felipe Luiz, independentemente de estar contundido ou não. E aí o Flamengo precisa de um jogador até para disputar a posição com o Pedro, né? E esse cara é o Beltrán, né? Para mim, o Beltrán, eu sei que vários companheiros discordam de mim, é mais jogador do que o Tati Castelhanos da Lazio, né? Um jogador
já mostrou no futebol sul-americano mais do que o Tati, tá? Então seria aí uma contratação de peso, uma contratação muito importante para o time do Flamengo, principalmente se repetir o desempenho que teve esplêndido no River Plate na temporada 2023, quando marcou 17 gols em 35 jogos. Então é assim, um jogador que participa bastante do jogo, embora seja um centroavante, é um cara que pode atuar como um segundo atacante, embora no esquema do Felipe Luiz seja muito improvável, assim, a grosso modo, ele poderia repetir o posicionamento do Gabigol naquele time do Flamengo, que jogava com o Losango no meio de campo e 2 atacantes, né, o Gabigol e o Pedro, nas conquistas da Copa do Brasil e Libertadores do ano de 2022, aquele time do Dorival. Ele poderia emular ali o papel do Gabigol. Só que o Felipe Luiz não joga dessa forma, tampouco acho que vai jogar. Seria uma enorme surpresa para mim, acho muito improvável que o Felipe Luiz um belo dia implemente lá esse sistema de jogo, um 4-4-2, mais clássico ali, no time do Flamengo, né? Então, assim, o Beltrán, nesse sistema em que o Flamengo joga hoje, uma espécie de 4-2-3-1, seria esse 1, tá? Com mais mobilidade, né? Podendo sair da área, abrir espaço para as diagonais dos 2 pontas, né? Luiz Araújo, provavelmente jogando pelo lado direito, ou Plata e o Samuel Lino pelo lado esquerdo. Então, acho que seria uma baita contratação do Flamengo. Falta convencer o jogador. E o Flamengo tem um bom poder de barganha, né? Isso já foi... A Fiorentina já sabe dos valores. E de persuasão também, no caso de convencimento, né? Um processo de convencimento ali do Lucas Beltrán, que disputou a Olimpíada de Paris com a camisa da seleção da Argentina, né? Então, assim, um jogador que, fazendo sucesso no futebol brasileiro e no clube de maior repercussão no futebol brasileiro, poderia até pleitear uma chance na seleção principal da Argentina. E por que eu coloco no contexto a história da seleção, seja Argentina, brasileira, Uruguai? Porque jogador adora isso, gente. Falar que jogador não gosta de atuar pela seleção é remar contra a maré, é uma mentira. Jogador é fascinado pela seleção, sabe-se lá o porquê. Inclusive, essa vinda do Samuel Lino, né, mesmo estando no auge para o futebol brasileiro, no caso para o Flamengo, ela tem uma conotação também ali de uma procura, né, de espaço, na vitrine, a maior vitrine do futebol brasileiro, provavelmente da América do Sul também, para conseguir uma vaga aí no curto prazo, uma vez que a gente está a menos de 1 ano da disputa da Copa do Mundo em México, Estados Unidos e Canadá. Então, o Beltrán, se vier ao Flamengo, também não fugirá desse raciocínio. É um jogador que vai procurar espaço na seleção principal da Argentina, ele que foi a resposta do River Plate para a saída do Julián Álvares, e entregou um grande desempenho, não tão bom, evidentemente, quanto o Julián Álvares, né, que é um jogador que foi para o City e hoje está no Atlético de Madrid, mas o Beltrán é um baita jogador. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.